Pronto, bom dia. Nossa aula está começando a ser gravada a partir deste momento. Hoje, a primeira parte agora, dia 22 de outubro de 2021. Certo. Eu vou começar a colocar aqui a apresentação. Está ali, no cantinho. Para recapitular, certo, pessoal? Olha, porque o que a gente vai ver de filosofia da ciência tem outras coisas além disso, do que está aqui. Filosofia da ciência no século XX, que aí tem um período posterior até a contemporaneidade. E, e alguns assuntos relacionados à biologia. Certo? E, dando uma visão geral, então a gente tem o Círculo de Viena, recapitulando, Popper, Thomas Samuel Kuhn, Lakatos, Feyerabend, o programa forte de Sociologia da Ciência da Universidade de Edimburgo, dos anos 1970, até esse, e a gente pode acrescentar, além disso, o Bruno Latour e outros relativistas. Falar nisso, eu me lembrei de uma outra apresentação para dar continuidade a esse assunto aqui. Cadê ele? Alguém pedindo para entrar, né? Aqui. Eu vou complementar com esse assunto aqui. Tem um monte de... depois daqui, dessa visão geral da filosofia no século XX, para terminar aquela apresentação ali. Porque o que a gente vai ver é que a filosofia da ciência no século XX foi do mais ortodoxo possível. Ela está se esfregando tanto aqui. Já lambeu minha garrafinha d'água que está com condensação, água geladinha. A filosofia da ciência no século XX foi de uma, digamos assim, da mais ortodoxia possível ao relativismo cultural, ao chamado relativismo cultural. A partir dos anos de 1980, houve uma reação racionalista contra esse relativismo cultural. Certo? Porque um relativismo cultural pós-modernista na realidade, digamos assim, anticientífico, muito anticientífico,
E ainda é comum certo relativismo pós, pós-modernista de considerar que teorias científicas são apenas uma parte das explicações culturais humanas, que tem outras também tão válidas quanto. A gente não precisa ser cientificista, mas sociólogos e antropólogos que defendem certas ideias, francamente, eles não entendem metodologia científica das ciências naturais. Uma coisa é antropologia, outra são as ciências naturais, né? Então, continuando aqui. Pronto, já são quase 8h15. Eu vou... Professor, você ainda vai postar mais vídeos didáticos daquele estilo que você faz no YouTube? Vou. Certo. Vou ainda. Eu vou, mas só que realmente estou atrasado com gravação, com edição de texto. Realmente me atrasei. Certo? Eu vou, mas só que realmente eles não vão abordar todo o assunto que a gente tem pela frente. Eu tenho umas gravações mais antigas, que não estão lá essas coisas, que eu posso compartilhar, colocar o link para vocês, para ajudar. Olha, e recapitulando isso aqui, eu vou fazer essa revisão. O que era positivismo lógico? No positivismo lógico, a gente tem a união do positivismo, que a tese básica é que a teoria científica tem que ser fundamentada em hipóteses devidamente comprovadas, empiricamente comprovadas, seguindo aquela metodologia científica tradicional, indutivismo, empirismo, da generalização a partir de pesquisas particulares, se forem devidamente comprovadas, mesmo que não permita certeza, mas o tempo fará com que, quanto mais amostragem se tiver, quanto mais comprovação se tiver de casos particulares, mais vai se aproximar de uma realidade, por questão estatística, probabilidade estatística. Então, juntou esse pensamento positivista, que no século XX é justificado em termos probabilísticos, estatísticos, coisa que não era tão enfatizada na época de Comte, por Comte, né? Com a lógica matemática, mas a aplicação da lógica matemática ou lógica analítica era na construção, na elaboração da própria teoria. Então, para o lógico positivismo, uma teoria científica é um sistema axiomático, em que você pega hipóteses devidamente comprovadas e formula leis científicas a partir delas, e essas leis científicas viram axiomas. Axiomas usados para formular teoria científica a partir de uma lógica matemática. E qual foi um grande problema do lógico positivismo? Foi justamente esse rigor. Meu professor de filosofia da ciência que dizia, né, que eles foram tão rigorosos na concepção do que seria a ciência, do como deveria ser uma teoria científica, que fracassaram. Já adiantando para vocês, eles fracassaram, porque a ciência, as ciências naturais não conseguem ser tão precisas, né? Não conseguem ser tão rigorosas na construção das suas leis, porque as leis, nas leis perdão, nas teorias,
também nas teorias, porque as teorias científicas realmente elas têm muitos buracos, muitas dúvidas, que a indução, que é um método válido, de fato, para a pesquisa da natureza, porque não é possível pesquisar a natureza somente com a dedução, né? Porque a dedução requer conhecimento prévio. E a gente não tem conhecimento prévio ao estudar a natureza, a gente tem a dúvida prévia. Então, eles acabaram rigorosos demais, né? Vou até colocar uma apresentação aqui que é baseado na filosofia da biologia, naquele livro ali. Certo? Isso aqui já apresentei para vocês na aula passada. Isso aqui já falei agora. Sim. Aqui é questão da matemática, da lógica, é questão da linguagem, da formulação da própria teoria. Mas o que interessava mesmo eram os fatos, as hipóteses devidamente comprovadas, né? Eles se baseavam, né, nesses autores do século XIX e comecinho do século XX. Como eu coloquei para vocês, o empirismo não garante certeza, mas permite o progresso das teorias para a aproximação do real a partir do aumento da probabilidade pelos resultados, o progresso cumulativo da ciência. Então, há a visão, sim, de progresso e que é questionável. A gente sabe que a ciência progride, mas, digamos assim, a gente não sabe para onde. Onde é que vai? Realmente pode ir para um beco sem saída, porque a gente não sabe qual não tem garantias do futuro. A lógica e a matemática são as linguagens que permitem a formulação das teorias. E o primeiro grande contestador do lógico positivismo foi Karl Popper, que ele questionava justamente a fundamentação do método científico no empirismo. Aquela história dos cisnes brancos e negros. Vocês sabem, isso é o exemplo, né, dado por ele. Fundamentação dele, né? Duas das fundamentações dele, Herschel e Duhem, que a diferença entre contexto da descoberta e contexto da justificação, o contexto da justificação é como se encaixa a descoberta dentro do todo do conhecimento científico, e são duas coisas diferentes. O contexto da descoberta é o ato em si da pesquisa, tem improvisos, tem imprevistos, não é uma coisa tão organizada, mas quando o pesquisador elabora o seu artigo para publicar, ele tem que organizar e tem que apresentá-lo de uma forma que fique lógico e legível e inteligível para os colegas, para os pares. E isso muito mais ainda na formulação de teorias. E outra contestação ao método científico tradicional foi feito pelo físico historiador da ciência francês, Pierre-Marie Duhem, que toda observação está impregnada de teoria. A observação científica tem que haver teoria. Olha, a gente não tem dúvida, mas a dúvida faz parte da teoria. Certo? A observação científica é direcionada. Então, esse direcionamento já significa teoria. E depois que a ciência amadurece,
É aí que fica mais impregnado de teoria ainda, né? O pesquisador vai fazer sua pesquisa já com conhecimento do que se sabe naquele campo. Então, não existe observação científica neutra. Isso é bem enfatizado por Popper, considerando que não existe aquela história dos cisnes brancos e negros, recapitulando, revisando o Popper, lá no livro, acho que é a Lógica da Pesquisa Científica. No livro A Lógica da Pesquisa Científica, ele cita esse exemplo, mas pode parecer bobo, mas é um exemplo para ficar inteligível. Olha, vocês imaginam que você tem o conhecimento que todo cisne é branco. Ao ver um cisne branco, você está, para você mesmo, você está confirmando o que você já sabia. Mas no momento, olha, por mais cisnes brancos que você veja, isso é questão da indução, né? Você está sempre achando que está comprovando a sua ideia de que todo cisne é branco. Mas no momento que você veja um negro, aí você vai ter que contestar a sua teoria, porque nem todo cisne é branco. A argumentação dele é a seguinte, que a indução não permite a certeza da veracidade, mas permite a refutação. O método dele é baseado na refutabilidade, que as teorias científicas têm que ser elaboradas para serem refutadas. Tem que ser elaborada de uma maneira que permita a refutação futura dessas teorias. Vocês podem entender, né? Isso, não sei se eu expliquei de forma clara, mas a proposta de Popper é que as teorias científicas devem e são elaboradas de forma a terem refutabilidade, a que uma observação futura possa refutá-la. Mas e se não refutar? Ela está sendo corroborada, ela nunca está sendo comprovada. Certo? Vamos falar agora uma coisa que eu não falei na aula passada, uma crítica em relação a isso. É lógico que esse exemplo foi para se fazer entender, uma analogia dele, um exemplo simples, porque, de fato, as teorias científicas não são tão simples quanto dizer que todo cisne é branco. E na prática, a coisa é muito mais difícil ainda. Suponhamos que existe essa teoria, uma teoria em biologia, ou que uma das características dos cisnes, para serem considerados uma espécie, é serem brancos. Cisne, aí eu não sei o nome científico dele, tem tais características, inclusive a cor branca, tá? Faz parte da lista lá das características para um biólogo identificar um cisne. Aí, digamos assim, um dia um biólogo descobre um cisne negro e vai publicar a grande descoberta dele. Olha, nem todo cisne, a gente estava errada, nem todo cisne é branco, existe cisne negro. Aí vai lá e publica. Olha, a coisa não é tão simples, não. Quando existe uma publicação de alguma contestação do que já se sabe, aquilo tem que estar muito bem fundamentado, porque vão questionar. Os pares, os colegas desse biólogo vão questionar. É cisne mesmo ou é outra espécie? Outra espécie. Ou pode até questionar a questão de pode ser fraude. Quando se questiona um conhecimento já estabelecido, vai haver resistência pela comunidade científica. A coisa não é tão simples.
né? Então, crítica dos cisnes brancos e negros, tá? Vamos lá. Então, mas de qualquer maneira, a proposta de metodologia dele é do racionalismo crítico, de a gente elaborar hipóteses para serem refutadas. Colocado aqui em terminologia bem filosófica, né? A corroboração é o indicativo conjectural da verossimilitude, que eu já acabei de falar, isso colocando a terminologia dele, né? Ou seja, uma teoria, quando se faz um teste na teoria, e aquele teste está corroborando, está dando resultados que a teoria fez a previsão, previu, então está corroborando o resultado, está corroborando a teoria. É um resultado que corrobora a teoria. Sim, mas é conjectural, é coisa do aqui e agora, é coisa, digamos assim, da nossa tecnologia atual. E é da verossimilitude, ou seja, enquanto que aquela teoria corresponde a uma realidade. A verossimilitude da teoria. Por exemplo, até hoje, as teorias de Einstein estão sendo corroboradas. Futuro não se sabe. O passado é que a gente sabe. Até o momento presente está havendo corroboração. Então, é plausível se pensar que a teoria de Einstein, as teorias, né, tenham verossimilitude. E uma teoria tem que ter falseadores potenciais. Permitir, em outra palavra, permitir fazer teste para refutar, para falsear. O critério é a refutabilidade. O principal critério de Popper para uma teoria ser científica, e ele fala bem isso. Ele fala bem isso, que a proposta dele, quando ele fala cientificidade de uma teoria, não tem nada a ver com realidade nem verdade. Não tem nada a ver com realidade nem verdade. E sim com verossimilitude da teoria. E se é científica ou não. Então, é uma citação dele que diz assim: olha, se eu falo que um campo de conhecimento não é científico, eu não estou dizendo que ele não seja verdadeiro. Estou apenas dizendo que não é científico. Ele, como filósofo, certo? O papel dele é dizer que uma coisa é científica ou não. Não está dizendo se é verdadeiro ou não. Certo? Então, ele faz no livro Conjecturas e Refutações, faz essa comparação de marxismo, psicanálise e relatividade geral de Einstein, e diz que o marxismo não é científico, segundo Popper, e nem a psicanálise freudiana, porque nenhum dos dois campos apresentam refutabilidade. Nenhum das duas teorias permitem testes para serem refutadas, não tem o que ele chama falseador potencial. São teorias elaboradas de forma a ficarem imunes, bloqueadas. São teorias que foram elaboradas, cadê? Para ele, o marxismo, psicanálise, são teorias que são imunes, que têm blindagem à falseabilidade, à refutação, e por isso não podem ser consideradas teoria científica. Olha, fazendo uma crítica a Popper, sim, é como ele está apresentando
o marxismo e a psicanálise na época dele, e é a postura também de muito marxista e psicanalista até hoje. Tanto é que a psicanálise dos anos 1970 para cá perdeu muita força na psicoterapia. A gente quase não ouve mais falar em psicanalista. Mas eu acho que a perda da força da psicanálise não é nem tanto por conta dessa crítica de Popper ou se considerar que a psicanálise freudiana, a teoria freudiana não seja científica. De fato, há muitos problemas epistemológicos na teoria freudiana, há muitos, certo? Mas o próprio Freud dizia que, como ele não tinha condições de elaborar pesquisa na época dele, experimental, não tinha como observar a fisiologia do cérebro. Mas ele disse, um dia isso será possível. Ele reconhecia que a teoria dele teria que ser aperfeiçoada de acordo com os novos avanços científicos. Teria que ser mudada. E o grande problema é os psicanalistas não se preocuparem com isso, pegar uma teoria pronta e a usarem como a verdade. Simplesmente aplicarem. Então, a postura desses psicanalistas, do mesmo jeito que muitos marxistas, é de não mudar a teoria. Ou seja, é uma postura anticientífica. O problema é esse. Não é nem tanto as teorias, não é nem tanto o texto de Marx, que foi escrito na primeira metade do século XIX. Não é nem tanto o texto de Freud, que é final do século XIX, começo do século XX. A maior parte foi final do século XIX. Não é nem tanto, mas o problema é a falta de reelaboração das próprias teorias. E isso é anticientífico, né? E isso não é científico. Então, esses psicanalistas freudianos, ortodoxos, que não fazem, que pega aquela teoria e simplesmente aplica, eles estão fazendo como homeopatas, a mesma coisa que os homeopatas fazem. Que isso é anticientífico. Sendo o extremo aí, é o mesmo tipo de mentalidade de um astrólogo, né? É o mesmo tipo de mentalidade de um astrólogo, dogmática. Pegar algo, uma teoria já pronta, e não aperfeiçoar décadas, quase séculos depois, e não aperfeiçoar, de acordo com ela não evoluir, isso é dogmático. E o dogmático não é científico. O grande problema é que, realmente, de fato, o dogmaticismo não é científico. Você não pode estagnar, né, uma teoria. Não pode, tem que haver sempre revisão e aperfeiçoamentos, porque não é simplesmente as coisas mudam, mas porque a natureza em si mesmo não muda, mas as nossas condições de estudar a natureza que mudam. Nossa tecnologia avança. Então, a gente não está mais no final do século XIX. Houve grandes avanços a partir dos anos de 1980, por exemplo, falando em psicanálise, na neurobiologia. Na neurobiologia. Então, tem muita coisa que Freud gostaria de saber, mas não sabia na época dele. Há um exemplo de... Ele fala, Popper, no livro, do eclipse, lá visto na cidade de Sobral, em 1900 e... Eita, foi de 1919? Foi em 19, que é a publicação de Einstein de 1916. E só se... Porque os astrônomos, quando leram o artigo de Einstein, viram logo. Olha, se um corpo com grande massa deforma o espaço-tempo ao redor, então vai deformar a nossa visão
de luz, do que se tem de pontos, de fontes luminosas, do que se tem ao redor desse corpo. E, na época, a única maneira de observar, por exemplo, como seria a deformação do espaço-tempo ao redor do Sol, é tendo eclipse solar e fotografia. Então, depois de muitas tentativas infrutíferas, teve um eclipse solar total visível no Nordeste brasileiro e do outro lado do Atlântico, na África. Só que as fotos da África não prestaram por causa das nuvens. Teve muita nebulosidade. E na cidade de Sobral, aqui fotos do telescópio de observação solar, aqui de fotografia. Eu vi isso no documentário, eram umas placas de vidro enormes. E a mudança da posição das estrelas, a estrela que não mudou de posição, da luz das estrelas ao redor do Sol, por conta da deformação. Olha, falando melhor, o que os astrônomos pensaram? Eles já conheciam a posição das estrelas, qual seria a posição das estrelas naquele dia. O Sol, certo? Passando por esse ponto, sem o eclipse, a luz do Sol não permite observar estrelas. Mas com eclipse, aí houve a oportunidade de ver qual seria a mudança da posição da luz das estrelas por conta do Sol. E era coisa de variações mínimas de aproximação em relação ao Sol, mínimas. E a teoria de Einstein, permitiria fazer previsões bastante precisas. Havia uma previsão matemática, não é simplesmente deformar ou não deformar, mudar ou não a posição das estrelas. Era coisa mínima. E o que se observou é que, de fato, a mudança foi a prevista pela teoria de Einstein. Ou seja, foi uma observação astronômica que, já em 1919, que corroborou a teoria dele, de que da relatividade geral, de que a gravidade não é uma força, é uma deformação do espaço-tempo provocado pela massa. E isso só é significativo quando a massa é muito grande. Quando a massa é muito grande. E quando aqui na Terra, a Terra tem sua gravidade, né? Mas não é porque a Terra atrai os corpos, é porque o espaço-tempo ao redor da Terra comprime isso aqui. E o Sol também, muito maior, é claro, e isso gera uma onda gravitacional, o espaço-tempo ao redor do Sol, ao redor da Terra, pulsam e entram em equilíbrio, né? O Sol, em relação à Terra e os outros planetas, entra um ponto de equilíbrio. Aí, esse equilíbrio, a velocidade gerada com aceleração e desaceleração, isso aí já era previsível por Newton, porque Newton também tem uma lei da gravitação universal, mas não é uma teoria. É uma grande diferença. Em Newton, a gente não tem uma teoria da gravitação. Ele tem uma lei que descreve a força de gravidade. Mas qual é a natureza da força da gravidade? Newton não sabia. Ele dizia que tinha que ter uma força de atração. Certo? Então, em Einstein, a gente já tem uma teoria gravitacional. Em Newton também só tem descrito quais são as relações entre distância, massa e atração. Então, essa descrição é uma lei. Vamos lá. Aí o Kuhn questiona algumas coisas. Popper, por sua vez, eles foram
contemporâneos, né? Popper era mais velho, nasceu em 1902, viveu mais tempo. Austríaco que se naturalizou britânico e 22, 96, ele viveu menos tempo. Físico e filósofo da ciência americano. Então, o famoso conceito de paradigma é graças a ele. Desse livro aqui, de 1962, A Estrutura das Revoluções Científicas, que é o principal livro dele. Certo? A Revolução Copernicana é digamos assim, que a estrutura da Revolução Científica dele vai além do que ele escreveu na Revolução Copernicana, que fala justamente daquele período, da mudança do geocentrismo com o heliocentrismo e as consequências para a formação da ciência a partir dali. Na estrutura da Revolução Científica, ele justamente fala dessas revoluções, chegando a Einstein, chegando à mecânica quântica ondulatória. Então, para Popper, nós temos para Kuhn, perdão, teria umas críticas em relação a Popper, mas porque Popper se defendia dizendo que a proposta dele não era falar de como é que foi a ciência, ou como é a ciência, e era muito mais de propor como deveria ser a ciência. Enquanto que Kuhn tem uma abordagem histórica da ciência, mostrando que as metodologias foram diferentes ao longo da história para se consolidar, né, no século XIX. E o conceito de paradigma significa o grande consenso da comunidade científica. E, segundo ele, para ser ciência, tem que ter paradigma, tem que chegar ao nível paradigmático, que é um nível de consenso. Olha, então, isso é de acordo de acordo com ele. Depois eu vou falar uma coisa aqui. A força de um paradigma está mais nos seus exemplares do que nas leis e conceitos. Os exemplares significam a formulação didática, por isso que eu coloquei entre parênteses ensino, é a formulação didática do paradigma para o ensino de ciências, inclusive o ensino universitário e na pós-graduação. O que um estudante de ciências naturais está adquirindo, está aprendendo, é o paradigma. É o que é consensual na comunidade científica. Então, todo aquele conhecimento que a comunidade aceita e que não mais questiona é o paradigma. Então, envolve as teorias, envolve as leis, mas a grande força, como segundo ele, que é para a formação dos novos cientistas, esses são chamados exemplares, que é a formulação didático, né, curricular. Certo? Então, ele diz que tem duas fases, e isso que tem dois tipos de ciência, a revolucionária e a normal, e a ciência normal. Agora, a ciência normal é o que a gente faz. É trabalhar dentro do mesmo paradigma. Eu não querer contestar o paradigma, ou não precisar. Na realidade, revolução, segundo ele mesmo, revoluções de paradigma, ou seja, mudança total no paradigma, é algo muito raro. Algo que aconteceu lá em Copérnico, que aconteceu no final do século XIX, começo do século XX, lá no começo do século XX. Trabalhos como
trabalhos como o de Planck, depois Einstein e o pessoal da mecânica quântica ondulatória, e o resto é continuidade, né? Continuação. Partículas subatômicas, aceleradores de partículas, é tudo consequência dessa mudança, certo? Quando o pessoal elaborou a base da mecânica quântica ondulatória, seja Bohr e depois Schrödinger e Heisenberg, eles não imaginavam a quantidade de partículas subatômicas que teriam, que existiam, eles não imaginavam. São 61 de acordo com o modelo atual, incluindo o bóson de Higgs. Agora, o livro que eu li isso, que tem um livro sobre partículas subatômicas, é um livro de divulgação científica. Foi antes da comprovação, da corroboração da existência do bóson de Higgs, de Richard Higgs. Foi antes. Mas o que significa partícula subatômica no modelo atual? São justamente as partículas indivisíveis. Eles têm o mesmo significado que era o átomo para o grego, só que mesmo significado no sentido de que eles são indivisíveis, são individualizados. E muita gente às vezes confunde porque como é que fóton pode ser tanto partícula e onda, ou elétron também. Qualquer partícula em movimento, ou seja, todas, o movimento faz com que a partícula tenha natureza ondulatória. Mas, ela não é um corpúsculo? Olha, sabe aquela ilustração de elétron girando em torno do átomo, como uma bolinha? Não, elétron não é uma bolinha. Elétron é uma onda. É uma onda que tem sua energia e sua massa individualizada. Aí está a natureza individual, a natureza corpuscular. Um fóton é um corpúsculo por ter uma energia individualizada. Isso aí é, ou seja, quantizada, né? É o quanta de energia. Então, a energia também é em pacotes, é 1, 2, 3, 4. Não existe meio, 1/4. E energia associada à partícula. Então, o elétron não pode ser dividido. O elétron, não existe meio elétron, um terço, não pode ser dividido. É descontínuo mesmo. Fóton é a mesma coisa e todas as outras. O oposto do elétron, que é o pósitron, e os prótons são formados de outras partículas, né? Porque próton não é uma partícula. O próton é formado de quarks, que são unidos entre si pelos gluons. Nêutrons também, tem outros tipos de quarks, são 6, se eu não me engano, se não me falha a memória. Quark, isso tudo foi estudado a partir dos anos 1950, por aí, né? Que os próprios prótons, nêutrons, não são partículas. E para dar essa. Aí tem os mesons, tem os e outros, né? São dois tipos de partículas, bósons e os leptons. Os bósons, eita, se eu não me falha a memória, são aquelas que intermediam forças, como é o fóton na eletromagnética, bóson no campo de. Aí é o campo eletromagnético, tem o fóton. O bóson de Higgs é do campo de Higgs, é o que gerador de massa. O gluons é para a força nuclear, para as forças nucleares, e assim vai. Né? Incomensurabilidade de paradigmas. Olha,
paradigmas são feitos por conceitos. E, como eu falei na aula passada, um conceito de um paradigma não pode ser avaliado, um paradigma não pode ser avaliado para. Desculpa, estou me enrolando aqui, perdão. Você não pode usar um conceito de um paradigma dentro do contexto de outro paradigma. De fato, voltando a Aristóteles, a gente tem que saber o que Aristóteles quis dizer com, por exemplo, movimento. Então, o movimento para Aristóteles é qualquer transformação no tempo. Uma transformação já é movimento, certo? Para a física clássica já é outra coisa, né? Então, você não pode usar, interpretar um texto de Aristóteles usando o paradigma newtoniano. Vai levar a erro. Incomensurabilidade de paradigmas. Estamos no tempo de haver uma ciência revolucionária. Olha, pode ser que muita coisa mude em biologia, certo? Mas eu estou para física e astrofísica já é meio difícil. Por questão do seguinte, nossa tecnologia vai haver, vamos barrar em problemas tecnológicos grandes. Primeiro a nossa tecnologia, depois talvez nem tanto o intelecto, porque os computadores compensam. O computador pode chegar a resultados e não sei. E outra coisa, nosso, digamos assim, a disponibilidade do ser humano em gastar certos recursos com a tecnologia só para, por exemplo, saber se supercordas, o pessoal das supercordas está correto ou não. Não, além da tecnologia, tem os custos, né? É lógico que, ou seja, o CERN, lá entre a Suíça e a França, já se gastou como acelerador de partículas, não sei nem qual o valor daquilo ali. Ele tem quilômetros e mais quilômetros de acelerador aquele acelerador de partículas. Só uma lente, aquelas lentes que não são lentes óticas, né? Só uma lente custa 2 milhões de dólares. Ele é bilhões. E conseguiram detectar a presença do bóson de Higgs. Mas depois, com o tempo, a gente vai ter uma tendência a precisar gastar cada vez mais e se perguntar: vale a pena? Agora, em biologia, tem muita coisa. Neurobiologia, tem muita coisa para avançar dentro do próprio paradigma atual. Muita coisa para avançar ainda. Vamos. Lakatos. O nome dele era Avrum Lipschitz. Depois ele mudou para Ingre e mudou para Lakatos na Segunda Guerra Mundial porque ele era judeu, certo? Húngaro. Aí você já sabe o porquê que ele mudou de nome. Não só ele, não. Eu não me lembro agora se ele lutou, porque Mohan, também um judeu que mudou de nome e que fez 100 anos de idade esse ano, lutou na resistência francesa, um judeu francês, né? O Lakatos, não sei, eu acho que ele lutou também. Era uma coisa que ele costumava fazer, essa mudança de nome para não serem identificados como judeus. E ele acabou adotando esse nome, né? Lakatos. E espera aí,
De vez em quando eu dou uma olhadinha para ver se tem alguém pedindo. Não. É porque as notificações que eu estou recebendo é do WhatsApp. O barulhinho é um pouquinho diferente, mas às vezes eu tenho dúvida. Do slide atual. Ó, segundo Lakatos, uma teoria científica não é uma coisa única, um corpo de conhecimento todo estruturado. Uma teoria científica, ela é formulada de modo a ter um núcleo rígido, ou seja, ela tem hipóteses que foram corroboradas, etc., e que não precisam mudar. Formam um todo coerente, aquele núcleo rígido. Não precisa mudar. E um cinto de proteção. O que é o cinto de proteção? É um monte de hipóteses auxiliares que nem sempre foram corroboradas, nem sempre foram devidamente verificadas, e sim, e foram elaboradas de forma provisória, e a pesquisa científica é em cima desse cinto de proteção. O núcleo rígido não muda, é muito difícil dele mudar. E o cinto de proteção é o que vai sendo reelaborado. Certo? É o que vai sendo reelaborado. E faz com que a teoria seja avance, etc., mas o núcleo rígido não muda. Não muda. Quer ver um exemplo? Na biologia, é a teoria atual da evolução. A teoria da evolução, dentro do nosso paradigma, que já é que já é junta Darwin, no século XX, já com a genética, né, que é chamada síntese moderna, e atualmente, então, aumentando para assim, incluir também a biologia do desenvolvimento e a ecologia, é o evo-devo, eco-evo-devo. Sim, ali, por exemplo, a seleção natural faz parte do núcleo rígido. E algumas posturas, posso colocar isso para vocês, mas hoje não sei se dá tempo. Algumas questões ali da teoria da evolução é que podem mudar, certo? Porque a seleção natural em si já é bastante corroborada. O adaptacionismo não, é outra história. Ó, quase sempre é possível salvar uma teoria mudando as hipóteses auxiliares que fazem parte do cinto de proteção. Esse é um exemplo histórico, né? Aqui um exemplo aqui do. Ele pegou esse exemplo histórico no, na teoria de Newton, né, certo? Se um planeta não apresentasse uma órbita compatível com a teoria de Newton, era sempre possível aos astrônomos hipotetizar que haveria um outro planeta interferindo na órbita. Olha, isso deu certo? Deu. Foi assim que descobriram Netuno. Sabe como foi que descobriram Netuno? Porque Urano foi o primeiro planeta a ser descoberto usando telescópio, porque ele é invisível a olho nu, sendo que o Saturno é o planeta mais distante visível a olho nu. É. E descobriram Urano, observação astronômica, telescópio,
lá no final do século XVIII, 1770, 1700, por aí. E viram que a órbita dele estava absurda. Tinha alguma coisa errada com a órbita. Não diriam. Não, a órbita estava errada de acordo com a teoria de Newton. O que o povo na época fez? O que os astrônomos fizeram? Refutaram Newton? A gente vai ter que mudar a teoria? Não. Dentro da teoria de Newton, eles fizeram o seguinte: então deve ter outro planeta que está interferindo na órbita desse que a gente descobriu, que é Urano. Depois de umas décadas de estudos, de mais, observações mais detalhadas dessa órbita de Urano, para verificar que ela não estava batendo com as previsões de Newton, depois se começou a hipotetizar qual seria o planeta, qual seria a órbita, qual seria a massa relativa desse planeta, etc. E, finalmente, calcularam que o planeta X, certo, tem tal órbita, e se tem tal órbita, eles fizeram a previsão do local onde ele deveria estar, na posição que ele deveria estar no céu, apontaram um telescópio e viram um planeta desconhecido, que foi batizado Netuno. Ou seja, Netuno foi previsto antes de ser descoberto. Como muita coisa em física, né? Foi previsto matematicamente pela teoria de Newton antes de ser descoberto. Então, é uma hipótese auxiliar. Deve ter outro planeta. Então, salvaram a teoria de Newton. Agora, o grande problema é que, na teoria de Newton, o que não salvou de jeito nenhum foi a órbita de Mercúrio. E a órbita de Mercúrio só é explicada, um desvio da órbita de Mercúrio, só é explicada por Einstein. Porque não se conseguiu realmente observar, porque não tem outro planeta interferindo na órbita de Mercúrio. Imaginaram que era um planeta mais perto do Sol ainda e batizaram de Vulcano esse planeta, do deus do deus da forja, do ferro, do fogo, né? Vulcano. Mercúrio é o mensageiro. Então, não conseguiram de jeito nenhum. E só Einstein que, de fato, teve que haver uma mudança na teoria mesmo. Mas só que, olha, pessoal, isso é chamado de anomalia. O que é uma anomalia? É quando uma observação empírica, um resultado empírico, contradiz uma teoria. Então, a comunidade científica sempre tem muita resistência a reformular uma teoria por causa de uma anomalia. A tendência é sempre questionar essa anomalia. Questionar. A técnica usada foi erro técnico ou erro do pesquisador, tem alguma coisa errada, tem que fazer outras observações, procurar outra explicação dentro da teoria, como é a órbita de um planeta, como eu falei para vocês. A órbita de Urano era uma anomalia para a teoria de Newton, mas procuraram uma explicação dentro da teoria de Newton, que é ter outro planeta. E conseguiram. Agora, Mercúrio, não. Então, essa deformação da órbita de Mercúrio é devido à aproximação dele com o Sol. Está tão próximo do Sol, e isso não é previsto por Newton, que a deformação espaço-temporal é mais significativa para Mercúrio. Em Newton não existe isso, né?
Segundo Lakatos, eita, eu esqueci de falar uma coisa, comentar uma coisa do Popper. Já, me lembre, tenho que lembrar de falar de Popper sobre um certo critério de cientificidade dele, porque agora me lembrei disso por causa desse texto aí, dessa parte aí de Lakatos. Teorias científicas são irrefutáveis. E, segundo Lakatos, na realidade, é uma sucessão de teorias ligeiramente modificada. Mesmo em Einstein, o que se tem é um aperfeiçoamento contextual em relação a Newton. Como você já deve ter ouvido falar, que se a gente pega as equações de Einstein e coloca a velocidades baixas e a distâncias pequenas comparado, a gente tem as equações de Newton. E isso é uma modificação. Não é uma refutação. Então, a teoria de Newton não foi refutada por Einstein, foi só modificada. Que a teoria de Newton não se aplica à velocidade como da luz. Mas é lógico, né? Coitado de Newton. Levar em conta a velocidade da luz que não se sabia na época, 300 mil quilômetros por segundo. Né? Nas distâncias astronômicas de anos-luz, nessas massas, considerando a massa. Eita, ó. Expanso Espeito. Birigui, São Paulo. A ligação. Mesmo daqui aparece. O spam, o denunciado como. Olha, então vamos lá. Segundo Lakatos, uma teoria científica é irrefutável, porque apenas ao longo da história não há uma mudança de paradigma, há só uma modificação. Você vê que Lakatos está sendo diferente, tem uma abordagem diferente em relação a Kuhn. E falando Kuhn, coisa que eu não falei, e questão agora, porque eu me lembrei por causa do paradigma. Certo? É mudança de paradigma. Porque, de acordo com Kuhn, que vou voltar para cá para ver o que está falando dele. De acordo com Kuhn, certo? Uma ciência, para ser, tem que ter paradigma. Ciências são paradigmáticas. Tem que haver um consenso da comunidade. Aí eu pergunto para vocês: em ciências sociais existe paradigma? Existe paradigma? Em psicologia, tem algo consensual que todo mundo aceita e pronto? Ou existem escolas como behaviorismo, em ciências sociais, a gente tem marxismo, estruturalismo ou neoestruturalismo, né? Estruturalismo e aquelas outras correntes, marxismo e o próprio positivismo tem um lado de ciências sociais, né? Tem a proposta de Comte, como é que devem ser as ciências sociais. Então, existem o quê? Escolas, não existem paradigmas. O paradigma, por exemplo, olha, quando físicos fala de átomo, é uma coisa consensual na comunidade científica de todas as ciências naturais. O que o físico chama de átomo é a mesma coisa de um químico, a mesma coisa de um biólogo. Isso só aconteceu nas ciências naturais com a mecânica quântica ondulatória, que houve a união mesmo da física com a química. A união da física com a química, com um paradigma único, a partir dos anos 1920 e 1930, que houve a explicação de como é que é uma ligação química, uma reação química, a nível de uma teoria mesmo. Então, concluindo, de acordo com Kuhn, ciências sociais não são ciências. Elas estão ainda no estado pré-científico.
ainda não são ciências maduras, de acordo com Kuhn, certo? Então, vamos. O grande problema que as ciências sociais enfrentam, e que talvez elas nunca sejam paradigmáticas no sentido de Kuhn, é o nível de complexidade delas, e é porque elas estudam fenômeno social humano, e o fenômeno social humano é muito plástico e depende de contextos históricos, culturais. Ou seja, enquanto que a natureza tem leis fundamentais que provavelmente não mudam, o objeto de estudo das ciências sociais muda. Então não dá para ser paradigmática pelo próprio objeto de estudo. As ciências sociais não podem, elas não têm que ser paradigmáticas. Isso já é algo defendido de posterior a Kuhn, né, dos anos 70 para cá, que ciências sociais têm características próprias. Tanto é que, logo da primeira aula, acho que na primeira aula eu falei para vocês, a gente prefere a divisão de ciências em naturais, formais e sociais, porque são ciências, sim, mas elas têm características diferentes, metodologias diferentes. E uma coisa também das ciências sociais é que o cientista, certo, o pesquisador, é parte da comunidade humana, né? São fenômenos que só existem porque o ser humano existe. Então é meio difícil enquanto que nas naturais são fenômenos que existiriam independente da gente. Então realmente tem que ter metodologia diferente. As ciências sociais são muito mais preocupadas, digamos assim, com explicar o fenômeno social humano do que justificar ou apresentar leis eternas, né? Conceito de programa de pesquisa. Seguinte, de acordo com Lakatos, a pesquisa humana, certo, é orientada por programas. Então, a ciência se faz a partir de programa de pesquisa, que são grandes linhas de pesquisa, certo? Digamos assim, que só é possível fazer ciência, pesquisa, porque existem programas em que o futuro pesquisador acaba se encaixando no programa. Então, a gente não consegue pesquisar sobre tudo, sobre todas as coisas que vier na cabeça. Não, a coisa é orientada dentro de contextos sociais, históricos. A parte do núcleo rígido, isso eu já falei para vocês. Não sei porque eu acabei repetindo. Isso dentro do próprio programa de pesquisa, né? Que o cinto de proteção são as hipóteses auxiliares que podem mudar e que fazem parte da pesquisa. Em geral, o programa de pesquisa ele é projetado para não interferir no núcleo rígido. O Fire Abent. Espera um instantinho aqui, uma coisa. Desculpa aí, pessoal, que eu tô. Tem coisa aqui eu vou. Vou.
que às vezes eu tenho dúvida se o nome dele é pseudônimo, mas Karl Feyerabend foi um filósofo austríaco. Esse livro dele, eu não tenho, eu li, porque tem na biblioteca de vocês, Contra o Método. Feyerabend, a ciência em uma sociedade livre, ele é chamado de anarquista epistemológico e metodológico. Eu tenho um livro que, O Fim da Ciência, John Horgan, que é um jornalista da área científica, um jornalista que é editor da Scientific American, foi ser editor da Scientific American dos Estados Unidos. Nesse livro, ele fala de questões dos limites da ciência, ele vai esbarrar ou está esbarrando nesses limites. E um dos capítulos é dedicado à filosofia da ciência. E ele fala de vários deles, e alguns ele entrevistou, inclusive Popper, como ele não entrevistou porque já era falecido, mas sei que Feyerabend ele entrevista. Tem uma entrevista dele com Feyerabend, e Feyerabend fala que foi interpretado errado, certo? Olha, no livro dele, Contra o Método, o título já diz logo, é Contra o Método, que ele questiona a validade da metodologia científica e mostra exemplos históricos, fala desde Galileu, ele fala ao longo da história, em que ele diz que não existe regra de método científico, porque nunca há uma regra, não há regra metodológica em ciência que nunca tenha sido violada. Então, opa, desculpa, eu barrei aqui no meu teclado que aconteceu isso. Voltou lá para trás. Não sei o que foi aqui. Ó, sei que é o seguinte, vamos contestando ele. Ele diz que foi mal interpretado, mas não há regra que nunca tenha sido violada. Mas para ela ser violada, ela tem que existir, né? A questão é que é o contexto da descoberta. O contexto da descoberta é cheio de improvisos mesmo. É cheio de não só improvisos, depende muito das circunstâncias. O contexto da descoberta é algo da própria pesquisa. É algo que tem que ser muito orientado pelo próprio objeto de pesquisa. Na realidade, o que Feyerabend falava é que o objeto de pesquisa é que gera um método. Que o método para se investigar algo tem muito a ver com a criatividade do pesquisador. Olha, a coisa não é tão frouxa, no final das contas. Existe muito improviso, sim, existe. Existe muita coisa que acaba determinando o que se faz, é o próprio trabalho de pesquisa. Tem que haver muita criatividade por parte do pesquisador, mas a coisa não é tão frouxa assim. No final das contas, o pesquisador ele tem ele tem que se guiar para algo, certo? E segundo nessa entrevista o Feyerabend, na realidade ele estava querendo desmistificar muita coisa da ciência como infalível, etc. Ele estava querendo ser anticientificista, mas foi interpretado por um lado totalmente equivocado, de dizer que ele era um anarquista epistemológico. Ele não chamava a si mesmo de anarquista epistemológico, eram os críticos dele. Ah, sim.
que o progresso científico é a violação dessas regras. Para que haja, se você não violar a regra científica, a regra metodológica, perdão, não há progresso científico. E que também a teoria teria que ter pluralismo teórico. Ou seja, ele já descamba, talvez não para uma anarquia epistemológica, e sim para o que é chamado de relativismo epistemológico, certo? Que existe em ciências sociais, certo? A ciência, como todos os empreendimentos humanos, não é racional. Olha, de acordo com esse relativismo cultural, pluralismo teórico, não há racionalidade. A racionalidade humana, como qualquer outro empreendimento, é post-hoc, né? Post-hoc, não é a posteriori, não se aplica essa expressão latina aqui. Ou seja, é algo posterior, certo? É algo posterior ao empreendimento humano. Ou seja, se faz algo depois é que se racionaliza sobre aquela coisa e se ajeita racionalmente. Bem, a coisa não é tão assim, no final das contas. Também, a ciência racional é. Eu estou contestando, e muitos autores contestam, como o Mário Bunge. Muitos autores, depois de Feyerabend, contestam isso. Ciência é racional? É, sim. O ser humano é racional? É e não é. A ciência tem o seu lado que não seja racional? Tem, sim. Mas, de fato, a elaboração de uma teoria científica é extremamente racional. Olha, nós, como animais, certo? Nossa herança animal, nós realmente somos impelidos emocionalmente. Mas as duas coisas existem. Qualquer empreendimento humano, certo, tem um lado emocional, sim. Olha, uma pessoa que, por algum motivo patológico, não tenha emoções, é uma pessoa que simplesmente não age. Não tem impulso para nada. Isso, a caso de lesão neurológica, não é nem depressão. É pior que depressão a coisa. Realmente a pessoa fica. Toda a nossa volição, ou seja, vontade de agir, de acordar, de fazer algo, é algo. Tudo isso tem um fundo emocional, sim. As emoções são básicas para a nossa ação. Então, realmente, o ato de pesquisar, o querer, o ato de o querer aprender é emocional. Então, realmente, todo empreendimento humano tem carregado de emoções, mas não significa que não também tem o lado racional dele. Certo? De avaliação, a vida está sempre. Então, ao longo do dia, a grande maioria das pessoas, né, nas suas atividades, o impulso primeiro é emocional e muitas vezes inconsciente. Depois a gente racionaliza em termos de post-hoc, né? Racionaliza sobre o que aconteceu. Muita gente, especialmente as pessoas que são muito dogmáticas, as pessoas dogmáticas são as pessoas que são preconceituosas, certo? Usam aquelas teorias furadas para explicar o comportamento delas. Mas, na realidade, né, o comportamento delas é muito mais emocional que outra coisa. Ela não gosta de certa coisa e explica
usa uma explicação furada para aquilo. Eu costumo falar o seguinte, falando nisso, pessoal, eu costumo explicar o seguinte: as pessoas confundem muito, certo? O gostar prazeroso, o que dá prazer a uma pessoa, e desprazer com certo e errado. Sexualidade é uma das coisas mesmo. Olha, em geral, muita gente, isso é muito comum, por que o preconceito contra a homossexualidade? Por que muita gente tem esse preconceito? E, de fato, a pessoa não gosta. A pessoa é heterossexual e não, ao imaginar aquele, e não gosta. Mas o fato de não gostar ou não se atrair àquilo, significa que aquilo seja errado? Claro que não. Mas a pessoa confunde, pensa que porque ela não gosta, aquilo seja errado. E usa uma teoria para justificar o ser errado. Aí o ser errado precisa de justificativa, né? O não gostar e gostar, não. Eu gosto daquilo, é meu gosto, eu não gosto, pronto. Mas quando é uma coisa neutra, aí tudo bem. Agora, quando envolve sexualidade, aí a pessoa, o que ela não gosta, ela acha errado, ela tem que ter uma teoria furada, mas tem que ter. Aí mete uma teoria pseudo-religiosa no meio e pronto. E faz uma citação bíblica totalmente fora do contexto. Se fosse citar a Bíblia ao pé da letra, a gente não poderia. É tanta coisa que seria proibida, que é uma coisa da época de quando aquilo foi escrito. Defesa do pluralismo de explicações. A tese da incomensurabilidade do paradigma na forma mais radical. Mas então uma teoria não pode explicar a outra, não é mais válida que a outra. Vamos. Falando em radicalismo, programa forte de Sociologia da Ciência da Universidade de Edimburgo, falando em radicalismo, outros radicais, anos de 1970. Isso é uma foto da época, certo? É uma foto lá da época, de 1970. Por aqui, temos 25. Está aqui, Programa Forte de Sociologia da Ciência da Universidade de Edimburgo. Pessoal, já existia a Sociologia da Ciência e ainda existe. O que é a Sociologia da Ciência? Estudo, em primeiro lugar, é o estudo sociológico das instituições científicas, influência, etc. É o estudo da ciência como um fenômeno social, cultural, etc. Isso perfeitamente válido. Um sociólogo, um antropólogo, estudar o fenômeno cultural chamado de ciência. Mas a vertente aí desse programa forte é outra, que é uma vertente relativista, do relativismo cultural. Eu vou explicar em que eles se basearam. Eu estudo das teorias científicas como tendo causas sociológicas, como a própria teoria científica tendo origem em causas sociológicas. Vocês notem a diferença notem o radicalismo disso? Em primeiro lugar, eles partem da tese que todo conhecimento humano é uma construção social, inclusive o conhecimento científico das ciências naturais. Inclusive, por exemplo, a teoria da evolução de Darwin, que
ela só existe porque a sociedade permitiu a formulação, permitiu as estruturas sociais permitiram a Darwin ter aquela formulação e, posteriormente, também ter essa formulação. Então, as teorias científicas são fenômenos sociais. Vou ver se está aqui. Não está, eu não escrevi aqui. Isso aqui é fotos recentes, que é foto dos anos 1970, do grupo, e aqui, porque o Steve Uga nasceu em 1950, vivo ainda, e David Bloor, não sei, Bloor, tem que ver a pronúncia, que em inglês é DOS, né? Porque blood é com 2 O, e a pronúncia em inglês não tem regra. Uma regra, ou tem tanta exceção à regra que é como se não tivesse. Né? A piada que faz com o idioma, por exemplo, quanto a isso, quanto a ortografia e pronúncia, italiano é ótimo. É só a regra mesmo e tem poucas. O espanhol tem um pouco mais de regra, mas é seguir a regra. O português que nem tanto. O francês é menos. Em inglês nem se fala, que não tem menos, é pior que francês. E o alemão também. O alemão não é como. O alemão é cheio de regras, sim. É só mais complicado do que o italiano, bem mais. Mas tem, ou seja, em número de regras. Mas a gente lê uma palavra em alemão que não conhece, consegue pronunciar. É só seguir as regras, né? Isso é o inglês tem suas peculiaridades por ter sido um idioma formado na Idade Média a partir do idioma dos anglos, dos saxões, dos vikings e depois dos normandos. O Old Norse dos vikings, que não falavam, eles não falavam o mesmo idioma entre eles, então tiveram que simplificar as coisas, né? Por isso tem uma gramática tão simplificada o inglês, comparado com os outros idiomas europeus, inclusive os outros germânicos, né? Mas vamos lá, deixa de divagação agora. Que é o grande problema. A facilidade do inglês é a gramática é bem simplificada. Só existe um artigo definido e não tem flexão de caso, nem de gênero, nem de número. Em português não existe flexão de caso, só existe número e gênero. Em alemão tem de gênero, número e caso. Mas, bom. Olha, eles seguiram as ideias de Michel Foucault. Eu não tenho aqui a apresentação, mas já que eu estou com acesso à internet tão fácil, vamos lá. Vamos lá. Michel Teló Temer. Ixi, Maria. Nascido em 1926, falecido em 84. Filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário, professor da Cátedra de História do Sistema do Pensamento do Colégio de France, de 1970 até o falecimento dele, em 84. Aqui o Foucault. Principais ideias de Foucault. Eu queria... Onde é que ele está? Ele era chamado estruturalismo. Foi um dos que implantaram o neoestruturalismo. Ele foi influenciado por... Só querendo lembrar o outro aqui, cadê ele? Sartre, cadê ele? Aqui, Claude Lévi-Strauss. Strauss, que foi professor da USP, na época da fundação da USP, porque era antropólogo.
fundador da antropologia estruturalista, antropólogo francês que, embora tenha nascido na Bélgica, esse detalhe a gente nunca sabe. Olha, o que é o estruturalismo? Certo? O que é o estruturalismo? De Strauss e depois de Foucault. O estruturalismo considera que a análise antropológica, sociológica, deve se basear em estruturas, é chamada de estruturas sociais. Então, é uma abordagem bem diferente do marxismo. Em relação ao marxismo, é bem diferente. O que são estruturas sociais? São as regras do funcionamento de uma sociedade. Certo? Existe atualmente um estruturalismo, que não vale a pena falar agora, mas existe um estruturalismo em biologia. Então, mas vamos falar assim, o que são regras de funcionamento? Relações de parentesco, por exemplo. Relações de gênero. Então, são as relações, as regras que ditam as relações entre as pessoas que participam daquela sociedade. As regras religiosas, a religião predominante, as ideias que eles têm de qual o papel da mulher, do homem, das crianças, o que são as relações de gênero, certo? São categorias de análise antropológica, que começa com Levi-Strauss, que trabalhou com índios aqui no Brasil, ele trabalhou com índios na Amazônia. Não sei se foi na Amazônia ou no Mato Grosso, agora eu não me lembro realmente, mas ele trabalhou, de qualquer maneira, na Amazônia Legal, certo? Na região da Amazônia, porque pega um pedaço do Mato Grosso, né? Ele trabalhou com índios, foi professor da USP e depois voltou para a França, certo? E o pós-estruturalismo, que é a linha de Foucault, vai mais além, certo? Ele, Foucault, estudou as relações de poder dentro da sociedade humana. E é bom explicar isso para vocês, para poder falar no programa Faz Sociologia da Ciência, né? Olha, Foucault estudou a relação de poder, estudou especialmente escola, relações dentro do ambiente escolar, presídios e hospício, certo? Fazendo uma piada, eu vi uma postagem, li uma postagem de alguém dizendo assim, que se Foucault fosse vivo e visse minha casa do jeito que está nessa pandemia, ficaria exultante, porque minha casa é tanto uma escola por causa dos filhos pequenos na aula, né? Virou uma escola, um hospício e uma prisão. Tudo no mesmo canto. Olha, segundo Foucault, o que determina a relação de poder dentro de uma sociedade? Justamente essas estruturas sociais. E as ideias, ou seja, que determinam as ideias que aquela sociedade tem. Então, no caso de presídios e hospício, são os conceitos de crime e de loucura. E esses conceitos, olha, não variam de acordo com a época ou com a sociedade. O que é crime numa sociedade islâmica não é crime para a gente, né? Ou antigamente, o que era considerado loucura pela medicina não é mais. E vice-versa. Tem algumas coisas que são agora patologias e que não eram consideradas patologias psiquiátricas. Então, segundo Foucault, loucura é um conceito socialmente construído. Para o pós-estruturalista também, gênero é um conceito, socialmente construído.
crime também. Então, por exemplo, a homossexualidade na época de Turing era crime. E ele foi preso por isso. Foi feita castração química nele e ele se matou. Isso na Inglaterra dos anos 1940 para 50. Certo? Até no auge dos anos 1970, a homossexualidade era considerada uma patologia. Para a Organização Mundial da Saúde, só oficialmente deixou de ser oficialmente, né, patológica, considerada algo patológico, você tem uma determinação oficial no começo dos anos 1990. Ou seja, vocês podem ver que dentro de uma mesma sociedade, digamos assim, a britânica, crime, sexualidade poderia ser crime, doença ou agora normal. Então, de acordo com eles, são conceitos socialmente construídos. Para que eu estou me alongando tanto? Até, olha, desculpa, mas é até para a gente contextualizar isso, certo? Porque, de acordo com o programa Forte Sociologia da Ciência da Universidade de Edimburgo, dos anos 1970, todo conhecimento humano é uma construção social. Não é só gênero, não é só crime, loucura. Então, teorias científicas também, como teoria atômica, teoria da evolução pela seleção natural, tudo é construção social. Na realidade, a explicação deles, não coloquei aqui, certo, é que as estruturas sociais, aquilo que eu falei, aquele conjunto de regras de funcionamento de uma sociedade, elas são a causa da teoria científica, como é a causa de qualquer construção social. Então, Darwin, ele não elabora a teoria dele tendo em vista o resultado que ele tinha, e sim porque aquele tipo de mentalidade da seleção natural, aquela forma de pensar, estava presente na Inglaterra vitoriana, lá no país dele. Estava presente no contexto. Então, a causa não foi os resultados empíricos dele, e sim já as ideias que ele já tinha, e ele somente interpretou de acordo com os resultados que ele tinha. Ele ajustou os resultados pelas ideias que ele já tinha, que a causa das ideias era justamente justamente as estruturas sociais. Olha, eu não preciso adiantar para vocês que isso é meio... Tem uns problemas nessa teoria, certo? É não saber, ou nessas ideias, ao não diferenciar ciências sociais das naturais, certo? Eles estão reduzindo as ciências naturais para as sociais. Estão homogeneizando de uma forma muito... E isso é anticientífico. No final das contas, essa postura, esse tipo de trabalho desses sociólogos é um trabalho que acaba descambando para posturas anticientíficas que a gente vê hoje em dia. Né? Não é saudável, em outras palavras, é um desserviço à ciência, esse tipo não é nem conhecimento, de postura. É um desserviço considerar que pluralismo metodológico, teórico,
eles, digamos assim, eles fizeram uma generalização indevida. Foi o grande problema epistemológico. Digamos assim, o grande problema epistemológico do programa Forte Sociologia das Ciências foi considerar que o conhecimento das ciências naturais tem a mesma natureza do conhecimento das ciências sociais, quando não tem. Ou seja, é um pessoal, francamente, é um pessoal que tem conhecimento de sociologia, etc., etc., mas não sabe nada de ciências naturais. Mas o conhecimento de ciências naturais é meio como outros. Mas vamos lá. São quase 10 horas, quase no intervalo, né? Eu não sei o que vocês considerariam, mas vocês podem ver que essa. Aqui, peraí. Que aqui acaba essa apresentação. Temos um tempinho ainda, mas. Olha, só continuando aqui, certo? Abrir esse novo aqui. Interdisciplinaridade. Isso aí é. Eu não me lembro se eu apresentei isso para vocês, mas isso aqui fala de alguns exemplos do uso indevido de conceitos das ciências naturais nas ciências sociais. E esses dois autores, Alan Sokal é professor de física na Universidade de Nova York, e John Brickman, professor de física teórica na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Eles, em 1996, o Sokal publicou um artigo. Quem quiser acessar ele, está aqui, Social Text, número 47, Spring, Primavera, Verão, 1992, página 217 a 252. Ele colocou um título nesse artigo que é Transgredindo as Fronteiras, em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação quântica. Esse artigo era uma farsa. Ele escreveu um artigo que, de propósito, uma farsa, e foi publicado. E depois revelou que ele pega, citando intelectuais como Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Félix Guattari, Luce Irigaray, Jacques Lacan, Bruno Latour, ele vai falar dele ainda, Jean-François Lyotard, Michel Serre, Paul Virilio, não sei, que por sua vez citava cientistas como Heisenberg, Bohr, Newton, Einstein, Gödel, Planck, certo? O artigo defende as implicações filosóficas e sociais das ciências naturais e da matemática. 35 páginas, 109 notas em rodapé, e foram consultadas 220 obras. Dizendo que o artigo dele é uma grande bobagem. Né? É uma verdade a compilação de bobagens ditas por intelectuais que abusam dos termos e conceitos técnicos das ciências físicas e da matemática para defender certas teses filosóficas e políticas sem base teórica consistente, demonstrarem arrogância intelectual ou apenas nonsense. E eles têm esse livro, Impostura Intelectuais, tem em português, O Abuso da Ciência pelos Filósofos Pós-Modernos. São Paulo, Editora Record, 1999. Em 1997, eles publicam esse livro. Certo? Qual a acusação deles? É que esses autores usam uma terminologia científica sem saber o que ela significa. No fundo, nenhum desses autores tem conhecimento do que estão falando. Isso, olha, eles não são coach quânticos, não.
são intelectuais reconhecidos, estão dentro das universidades, tem muitos livros, muitos artigos, todos eles. Então, o que eles fazem? Importam, usam uma terminologia científica sem saberem o que ela significa, importam noções das ciências exatas sem darem a mínima justificativa empírica ou conceitual para essa importação, exibe uma erudição superficial usando sem pudor palavras complicadas em contextos em que essa palavra não tem qualquer significado. A finalidade provavelmente é de impressionar e intimidar aqueles que não têm conhecimentos científicos. Manipulam frases sem sentido e usam jogos de palavras com uma indiferença soberba pelo significado que essas palavras possam ter. E está aqui, citação do psicanalista Jacques Lacan. Cita errado a topologia para explicar doenças mentais, confunde números racionais com números imaginários e usa a lógica simbólica de maneira oposta ao que ela significa. Aqui estou falando bem rápido para vocês, só para a gente concluir por agora, nessa primeira parte. Kristeva, Júlia Kristeva, cita errado praticamente toda a matemática, a lógica booleana, a topologia, a teoria dos conjuntos, a teoria de Gödel, para explicar a poesia e a literatura. Isso, irigarei, sei lá. Modus operandi, cita errado a teoria da relatividade, a mecânica quântica, é a teoria das catástrofes para escrever sobre psicanálise e linguística. Bruno Latour, cita errado a teoria da relatividade ao escrever sobre sociologia da ciência. Olha, muitos sociólogos da ciência. Depois eu vou falar de Bruno Latour quando falar de Lysenko, século XX, da genética no século XX. Jean Baudrillard, né? Cita errado ou de maneira obscura praticamente toda a física e a matemática moderna, da relatividade à teoria do caos, muitas vezes num único artigo para criar metáforas sobre a atualidade. Gilles Deleuze e Félix Guattari citam errado a teoria do caos, mecânica quântica, termodinâmica, em frases quase sempre ilegíveis para escrever sobre filosofia e psicanálise. Olha, quando vocês lerem textos, mesmo de intelectuais reconhecidos da área acadêmica, falando de fenômenos culturais, de poesia, literatura, de arte, etc. E eles começam a citar mecânica quântica ondulatória, pode esquecer que francamente, aquela pessoa não sabe nada de mecânica quântica ondulatória, porque não sabe nem o contexto. Não sabe nada. Olha, como falei para vocês, olha, pessoal, dentro das ciências naturais, a teoria da relatividade... Perdão, vamos falar no exemplo bem... A teoria da evolução não contradiz a mecânica quântica ondulatória, não contradiz a teoria da relatividade. Todas elas fazem parte do mesmo paradigma. Mas vocês acham que a gente pode, ao falar da teoria da evolução, estar citando, encaixando a teoria da relatividade de Einstein no meio? Ou que é necessário colocar, que é necessário... Olha, foge totalmente do contexto dessas teorias. Elas não se contradizem, é claro que não se contradizem. Que o fenômeno biológico, por exemplo, em relação à mecânica quântica ondulatória, é lógico que a evolução
biológica não viola as leis lá da mecânica quântica ondulatória. Mas é preciso citar as leis da mecânica quântica ondulatória para falar de evolução. Estão em contexto, digamos assim, tão diferentes entre si que, né, que se um biólogo, ao falar de evolução, falar de mecânica quântica ondulatória, a gente sabe que é absurdo. Que não tem como, não tem necessidade, não tem nem como encaixar uma coisa na outra. É questão do contexto, é questão também de outra coisa, que é a modéstia epistemológica. Uma teoria, dentro dela está os limites a que ela se propõe a explicar, dos fenômenos dela que ela propõe a explicar. Ah, o que mais tem aqui? Esse povo virilhou, sei lá. Cita errado a teoria da relatividade. A grande maioria pega tudo isso aí, mecânica quântica, consegue citar teoria. Para começar de história, não se conseguiu unificar na física teoria da relatividade com mecânica quântica. Não se conseguiu. Einstein não conseguiu, passou décadas tentando unificar e não conseguiu. Imagina se pegar a mecânica teoria da relatividade, mecânica quântica, e o teorema de Gödel para escrever sobre o impacto da velocidade da tecnologia na sociedade atual. Regis Debray cita errado o teorema de Gödel para explicar o segredo das nossas misérias coletivas. Maria. Predileta nas citações. Mecânica quântica, o princípio da incerteza, que não tem nada a ver com a palavra, com a incerteza de futuro, não tem esse princípio. Tudo é relativo. Einstein não gostava, estou só concluindo, viu? Einstein não gostava desse tudo é relativo. Nem tudo é relativo. Teoria da relatividade. Eu não gostava da teoria dele ter sido conhecida como teoria da relatividade. É muito simplório dizer tudo relativo. É muita ignorância mesmo, muita ingenuidade. Existem grandezas absolutas na teoria da relatividade. Uma delas é a velocidade da luz. A relatividade é o espaço temporal. É espaço-temporal a relatividade ali. Porque é o que era mais chamou mais a atenção do público, né? O espaço, o tempo ser mais lento ou mais rápido, dependendo da velocidade. E tudo relativo em termos de Gödel. A lógica não tem lógica, também é outra coisa totalmente fora do contexto. Teoria do caos, tudo é um caos. Não. A teoria do caos não diz isso. Teoria das catástrofes, as catástrofes são eminentes. Não, concluindo aqui para dar. Nenhum dos intelectuais assumiu ou corrigiu os erros apontados. Concluindo. Sokal e Brickmont afirmam que não são contra a extrapolação de conceito de um campo para outro, mas tem que ter fundamento, né? E é possível, sim. A gente vai ter exemplos, mas tem que haver fundamentos metodológicos, empíricos, epistemológicos para fazer isso. Vou dar um intervalo, o pessoal interromper o compartilhamento para não dar um bocado de coisa para. Eu sempre esqueço a chamada. Antes de interromper, então, chamada, frequência. Vamos lá, respondendo, frequência. Frequência, pessoal, vou parar a gravação. Interrompendo a gravação.